E aí, Fabris, maravilhosa. Toma, caralho, na beleza. Olá, que tal? Muito bem. Vem Você cá, tá, meu bem? Me você me ouve diga. bem? Tudo certo? Sim, escuto Olá, super bem. Gabriel. Você? Olá, Fernandes. Tudo bem? Eu te ouço perfeitamente. Então, arrasou. Olha, olá a todos, gente. Boa noite. Olá, Inaê. Olha aí, Gabriel, Inaí, Vinícius. E aí, mana? Então, vamos lá, né? Vamos começar esse Vamos, bate-papo, essa vamos sim. conversa. Vamos Os sim, que vai ser cachorros aí estão fazendo a festa, né? amada, amada. Olha, tá um Olá, retetê, um rebu... Cibele. Tudo bem, Fale. Sibeli? Tá um rebuceteio aqui, Olá, amor. menina. Olha, É um tá. rebuceteio. O rebuceteio, tá babado, tá babado. Arrasou. Os Então, vem cá. advogados. Antes de começar uma Diga. conversa, antes de começar a conversa, eu queria pontuar uma coisa, né, que refletindo sobre o nome da nossa Ah, conversa, né, psicofobia a partir da vivência, aham. eu acho interessante a gente pontuar isso, né? Porque assim, sempre que a gente procura sobre psicofobia, sempre que a gente procura sobre essa opressão, né? Porque já passou de um preconceito, Uhum. como eu falo sempre, um preconceito é Sim, quando você não tem consciência nem ciência disso, né? E como a gente estava sem conversando dúvidas. agora há pouco. Oi? Não, sem dúvida. Você tá me escutando melhor? Eu tirei o fone de ouvido, porque tá, meu celular tá com a Tô. bateria fraca, então ele vai, ele carrega e recarrega, enfim. Mas vai ser. Certo. Tá bom. Tá? Mas Então, tá me escutando. é, certo. Então, já passou de um preconceito para uma opressão, né? Porque o Sem preconceito é quando dúvidas. você não tem consciência nem ciência do que se trata, né? E a Sim, opressão é sim, sim. mesmo você tendo consciência, você reproduz, né? Sim, sim. Então, sempre quando a gente procura sobre psicofobia, a gente sempre encontra pessoas, psicólogos, psiquiatras, falando sobre nós, a partir de nós, sobre as nossas vivências, e sempre de uma Sim. maneira muito rasa, muito superficial, Verdade. né? É, E é inclusive, muito. E tem uma coisa que me inquieta muito, é que sempre quando eles querem denunciar a psicofobia, fazerem propaganda contra a psicofobia, eles sempre colocam atores para falar no lugar de pessoas que possuem transtornos e que sofrem com essa opressão, né? Então isso me incomoda muito. sim, tem uma coisa que é muito engraçada. Eu conversava com um boy, que é psiquiatra, né? E aí, no meio dessa conversa, a gente conversando sobre a vida, sobre as coisas, eu toquei, disse assim, do transtorno mental, tudo mais, conversando com ele, aquela coisa toda. E aí ele falou bem assim, mas você não acha que isso é um exagero? Falar de psicofobia? E aí, Pois é. na hora, eu me calei. Falei bem assim, gente, se um profissional, supostamente, que está gabaritado para falar sobre e para ter essa consciência, tanto social quanto profissional, não está entendendo aquilo que eu estou querendo dizer, então eu acho melhor me calar. E aí, quando você coloca um ator, não que a gente esteja desmerecendo o trabalho do ator, muito pelo contrário. O ator ele é super importante, a arte é super importante para a gente viver, para a gente existir, como forma de trabalho, né? É, as pessoas, até aquelas que são mais ignorantes, ou que, enfim, não conseguem fazer algumas associações, na verdade conseguem, começam a, talvez passem a perceber que isso é um processo mais dramático. Você entende? Então, assim, não, essa vivência ela não é verdade. Porque não coloca um cara ou uma moça Sim, que vive, mas também eu acho que também está muito relacionado à questão da capacidade. Eu sempre converso com os amigos falando sobre a questão da igual, como é o nome do termo? Aposentadoria por invalidez. O que é ser inválido? sim.
né? É, Então eu e acho. essa questão da aposentadoria por invalidez, do benefício de prestação continuada, eu acho que ele é Uhum. muito mais uma reparação, né? Uma reparação do Estado com relação aos traumas Uhum. que Sim, ele sim. causou em nossos corpos, em nossa experiência, porque esses traumas são irreversíveis. Esses traumas, opa, esses traumas são irreversíveis, né? Mas Verdade. para você, né, procurar um bom tratamento psicológico, né, para você, de uma certa forma, a expressão correta não seria nem se curar, mas amenizar esse sofrimento psíquico, é necessário dinheiro, né? Uhum. É Sim, necessário o aqué que circula sem para que a dúvida. gente possa até, Sim, né, ter bons profissionais que nos ajudem com essas sequelas, com esses traumas implantados por uma governabilidade mundial, por um governo, por uma ordem social que nos adoece. Por isso eu sempre trabalho não sobre a ideia de doente, mas de adoecido, né? Isso não serve para todos os casos, obviamente, mas serve para muitos. E principalmente na sociedade que a gente vive atualmente, isso serve para muitos casos. A gente sem tem a dúvidas. depressão aí. Fale. Tem a Débora Diniz, e é uma antropóloga, e ela tem um livro que se chama O que é Deficiência? E aí ela fala sobre esses processos de adoecimento, né? Sim, E é engraçado como as pessoas se relacionam. Uma pessoa deficiente, mas não, é uma pessoa com deficiência. E às vezes, assim, é um ambiente, é um local que nos torna deficiente, que não aceita os nossos corpos, que não entende a nossa capacidade de ir e vir, se não nos cabe. Será que o problema é nosso ou dos outros? sim, Né? sim. E aí, quando acho que a Inaê falou bem assim, porque o psiquiatra dialoga com a doença. Sim, ele dialoga, eu concordo que ele dialoga com a doença, mas eu, ao mesmo tempo, eu discordo, porque quando a gente pensa no conceito de saúde, a gente vai para além da doença. E se a gente passa a analisar a saúde como um bem que ele foge desse processo só doente, o biopsicossocial. Se você olha para a doença como um processo biopsicossocial, você entende que tem a biologia e tem os fatores todos sociais que contribuem para o nosso adoecimento e para a Isso. manutenção da nossa doença. Da nossa Isso, com loucura, toda enfim, certeza. o que quer que Com seja. toda certeza. E essa é uma grande questão, né? Só retomando o que você falou, não tenho nenhum problema com o teatro como linguagem, como linguagem. Muito pelo contrário, Sim, eu sim, sim. adoro o teatro como linguagem, eu acho importantíssimo, né? Eu, Sem de vez em dúvidas. quando, faço teatro experimental, tá dentro da minha área também de, né, de profissão, eu faço mais Sim, performance, situações, interferências urbanas, mas o sim. teatro, de vez em quando, eu faço também e adoro. Mas a questão Uhum. não é essa, a questão é de colocar outra pessoa para falar em nosso lugar e sempre sob uma perspectiva muito rasa, muito superficial. Porque Sim, quando a gente, sim, sim. quando a gente, as pessoas refletem sobre psicofobia, elas acham que é só, isso é frescura, isso é depressão é frescura, sai da Falta de cama, vai fazer trabalho, alguma falta de coisa. capinar. Tipo assim, é falta de trabalho, é falta de o que fazer. E o buraco da psicofobia é muito mais embaixo, Sim, sim, né? A gente sem vive dúvidas. sob uma ordem social, a gente vive sob uma ordem social que é pautada nos processos mentais, né? Essa ordem social ela é Sim, pautada nesses processos ópticos mentais. Então, o sofrimento das pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, ele é estrutural e ele é extremo nessa sociedade sim, estruturada nos processos mentais, né? Então, o sem buraco da dúvidas. psicofobia ele é muito mais profundo. Sem dúvidas. Eu concordo super, 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 super. E quando a gente pensa na história, pensa na história do Brasil, a gente entende que os processos de loucura é a forma de manter esse país de pé. Assim como o processo da escravidão, todos os processos discriminatórios e preconceituosos, genocidas, contribui para que você se torne louco, para que o seu discurso ele seja deslegitimado a Sim, partir da ideia que for, seja ela qual for, né?
Mas pensando Certo. doença, acho que a gente começa a pensar assim, como fonte. Sobretudo se a gente pensar na população negra. Aí a gente faz uma análise tipo, que extrapola, faz uma curva que eu acredito que a ciência dá conta, mas que tem buracos que são ainda bem mais embaixo. Super bem mais Bem mais embaixo. profundos. E Sem eu, dúvida. inclusive, escrevi sobre isso, sobre Massa. justamente essa correlação direta da psicofobia e do racismo, né? Nesses processos dessas políticas republicanas, né? Verdade. Nesses ideais Não. positivistas instaurados na Primeira República Brasileira, né? Desses processos eugênicos Sim. que pautaram, né, o Brasil e que estavam extremamente relacionados com esses processos eugenistas que excluíam, que marginalizavam, que aprisionavam em cárcere Sim. e em manicômios, né, que adoeciam as pessoas. E só uma pontuação com relação a isso que você Uhum. falou, eu faço uma distinção, isso no meu processo de pesquisa de mestrado, né? Inclusive já fazendo a propaganda aqui, o Corpo da Loucura na Arrasou. Contemporaneidade, o Manifesto Autoetnográfico sai esse ano. Eu faço uma Arrasou. distinção entre adoecimento. Obrigada! Eu faço uma distinção entre adoecimento psíquico e loucura, né? Eu coloco a loucura como Sim. uma ética de existência. A loucura em si ela é uma ética de afirmação de uma verdade inconveniente que sofre com Uhum. o processo, que sofre com o processo de silenciamento e de exclusão históricos. Sem dúvidas. Total Sem... relação com, É isso. total relação com o processo negro nesse país Uhum. e Uhum. no mundo, né? É engraçado, você falando disso, eu tava esses dias mudando televisão. Tava sem fazer, tava na cama mudando televisão. E aí caí num canal religioso X, né? O canal da Igreja Católica. E aí convidaram um geriatra, não sei se foi um geriatra, um médico de uma especialidade X. E aí ele tava falando sobre o coronavírus, coronavírus. E ele falou bem assim, eu acho que é super legal pensar no coronavírus a partir da perspectiva da miscigenação do Brasil. Até porque Uhum. a gente é super mais forte, sabendo que a gente tem várias raças e que a gente se dá super bem. Gente, nesse momento, Yuri, eu tive É um coragem de ir absurdo. lá no Instagram e falar bem assim, olha, retire esse cara agora. Ainda mandei para ele o É. Genocídio do Povo Brasileiro, mandei aquele livrinho da Djamila Ribeiro, o manual antirracista, bem básico, assim, uma leitura super leve, para as pessoas Sim. entenderem que a gente vive num país que é racista, que não se declara racista, mas que é racista. É, com certeza. E todo esse sambaqui histórico, que é o processo de miscigenação e de racismo, que vem Sim. dessas políticas escravocratas, dessas políticas de dominação, né, Que... históricas do nosso país, Aham. Sim. e que se reconfiguram nesse processo neocolonial, né, porque existe a colonialidade, a gente ainda vive sobre essa égide, né, da colonialidade, mas a Sim. gente vive sobre uma neocolonialidade, né? A gente vive sobre um novo processo de dominação globalizado. Sim. 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 Ô, amiga, tá travando. Mana. Oi, galera, vocês me ouvem? Se vocês me ouvirem, vocês podem dar um oi. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui. O Yuri saiu, mas ele já volta. Então, só dando continuidade aqui, deixa eu dar um oi, Guma, Dani, Thay, Alex, tem o Saboia, o Mateu, o Udi, o Augusto, Juninho, meu amor, saudades, mama, a Pedra,
sempre a mesma na hora. Sim, você estava falando sobre o LOAS, né? Esse é um dos auxílios que as pessoas com transtornos mentais ou com deficiência têm direito, e ele é solicitado junto ao INSS, né? Eu não sei como está esse processo nesse momento, porque, na verdade, eu deveria ter dado a entrada, né? Mas eu acabei não dando continuidade. Enfim, na verdade, eu não fui atrás, né? Gil, oi, Gil. A Maiara, o Ailton, oi, meu amor, tudo bem? Saudades. Ramon Fontes, a Dani, o Rafa, tudo bem, Rafa? Rafa tá de Caminhos. A Vanessa, o Luciano Batistella, tudo bem, Lu? Gente, eu tô dando. Bia, meu amor, saudades. Ai, gente, eu sou muito. Gente, eu sou muito péssima. Eu sou muito péssimo com relação a esse negócio de internet. Oi, Então, voltou, amiga, mulher. voltou, voltou. Que bom, eu vi você dando oi para todo mundo aí, né? Oi, galera. A gente, enfim, não deu tempo de dar oi, mas dando continuidade aí Prazer. para Sim, sim. na conversa. Você tá Eu ouvindo da direito, pessoa normal, amiga? falava péssimo. Tô escutando, tô super escutando. Então, eu vi que a. Tá me escutando, mana? Estamos aqui que Tá. A Dani tá falando sobre a palavra normal. Eu. Então, você perguntou sobre a questão da neurodiversidade. Eu vou falar por mim, eu não tenho conhecimento desse termo, por mais que a minha área de pesquisa seja sobre a relação entre a saúde e a educação, pensando formação desses profissionais, e aí a gente acaba tratando, lendo sobre muito sobre saúde, processo de saúde, adoecimento, até mesmo de deficiência. Eu não conheço esse termo, mas eu acredito que neurodiversidade seja um termo que faz super sentido, né? E também a palavra normal, para mim, é uma palavra péssima, que não deveria ser usada em nenhum momento dessa vida. Mas, né? Mana, tá me escutando? eu, Te escuto. Agora parou de travar, porque tava travado. Tá me escutando? Tô te escutando e tô te vendo. É que às vezes dá uns delayzinhos, sabe? Ah, massa, Dani. Se você puder trazer referências para mim, eu vou agradecer super. Você me manda inbox, eu quero ler sobre. Oi, mana. Voltou? Tá voltando, tá? Ô, mana, o que você achou da gente tirar os comentários e depois a gente abre esses comentários? Porque talvez seja isso que pode estar travando. O que você acha? Oi, tô te escutando, mas tá travado. Arrasou. 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 Acompanha a militância autista que faz distinção entre psicofobia e neurofobia. Sim, 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 sim. Porque, na verdade, a psicofobia, ela engloba, né, a questão da deficiência. O Yuri saiu. O Yuri deu uma saída, mas daqui a pouco ele já volta. A gente pode dar continuidade, né? E assim, é todo preconceito ou discriminação relacionado às pessoas com deficiência. Então a gente pode pensar com
dentro desse leque das deficiências, todas as pessoas com deficiência mental, intelectual, com autismo, pessoas que não andam ou que têm mobilidade reduzida. E aí também tem os processos psicológicos, de depressão, ansiedade, toque, borderline, burnout, enfim. A gente vai olhar para uma gama de possibilidades de existir que estão fora da normalidade, né? Que estão fora da normalidade, entre aspas, sempre, e que as pessoas atribuem a isso o senso de repúdio. E aí não só as pessoas, como também as situações, né? Porque a gente às vezes sempre atribui, claro que as pessoas que constroem situações, a gente não pode eximir o indivíduo disso, mas até você falou exemplo, né? Quando você, eu vou dar o meu caso, eu trabalhava numa empresa super grande. O Yuri, você acha interessante eu já ir narrando e falando as coisas? Oi, Bruna, meu amor. Oi, Elaine. Eu acho ótimo. Você tá me ouvindo direito Tô te agora? ouvindo. Tô te ouvindo. Pronto, ótimo. Aí você pode ir interferindo no meio e fazendo recortes, tá? Certo. Então, assim, exemplo. Gente, qual é o nome dessa pessoa assim? Sempre a mesma na hora. Então, respondendo a sua pergunta. Oi, Dani, tudo bem? Então. Deixa eu só falar, é porque sempre à mesma hora é uma pessoa que também sofre psicofobia, que tem contato comigo, que eu falo com ela sempre, Que legal. e, e tem essas questões, só rapidinho, né, antes de você Uhum. falar, essas questões que você colocou, né, quando a gente estava conversando, de que você tem muitas vezes medo, de que você tem muitas vezes medo de relatar, que você tem muitas vezes medo das violências que podem ocorrer, porque é justamente isso, né? Quando o problema todo também é quando a gente se manifesta, né? Quando a gente não fica calada, né? E Sim. aí é uma grande Porque o questão, né? Quando bafo a gente começa nesse momento. não, o bafo Inclusive, começa antes. O sim, bafo sim, começa sim. antes. Sim, sim, Mas aí sim, quando sim. a gente se manifesta, a coisa só piora nesse sentido, né? Sim. Que a gente precisa ser muito forte, muito coerente, estar muito certa, justa e honesta Eu para tô só arrumando aqui a para seguir em cama. frente. Sim, sim, porque o que acontece? Deixa eu só empurrar aqui a cama, gente. Desculpa. Aqui. Pronto, a irmã vai. Então, vamos lá. Tudo isso que a Yuri disse é muito verdade. Porque eu vou dar o exemplo e vou contextualizando com a pergunta da nossa amiga e com o que a Yuri disse. Eu estudava no Mato Grosso do Sul, na UFMS, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pedagogia. Eu tinha sido antes expulso de casa pelo meu pai por ser gay. Na verdade, sempre fui gay. Ele sempre soube, mas ele bebia, ele era meio que alcoólatra, era uma relação muito difícil, né? E desde que ele soube disso, minha vida se tornou um inferno, mas um inferno assim. Ele sempre foi um pai muito presente. Enfim, né? Na terapia eu fui entender um monte de coisa. Mas antes de eu entender todo um monte de coisa, eu tive muitos processos. E aí saí de casa, passei na universidade, Em 4 meses, meu pai faleceu. Ele teve um infarto dentro de casa. Eu voltei para Cubatão, que é onde eu estou agora. Vim para o enterro dele e fui para Três Lagoas novamente, que era a cidade que eu ficava na universidade. E a vida foi correndo, eu não fui olhando para isso. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa e já tinha sido diagnosticado na minha infância com TDAH. Só que isso, cara, é meio cagado. Porque assim, pensa, mãe que não estudou, pai que não estudou, que não... Sabe, a vida vai seguindo, a gente tá dando comida, a gente tá dando educação, tá comprando material, a gente não vai se preocupar com isso, porque está produzindo, está dando certo, né? Essa é a realidade do Brasil. E aí eu só fui entender isso depois, porque eu fui atuar na educação especial, entendeu? E aí na educação especial, inclusive a minha terapeuta fala que uma das minhas possibilidades de entrar dentro da educação especial é porque eu vivo isso. Então, eu meio que joguei uma coisa na outra. Enfim. E a vida seguiu, uma amiga minha teve um surto,
psicótico e presenciei todo esse surto, não só eu, como todos os meus amigos. Aí foi bem difícil pra mim, eu fiquei muito mal. Somatizei tudo isso e vim pra Cubatão depois. E aí fiquei um tempo, comecei tratamento no CAPS para transtorno de estresse pós-traumático, porque também tem outra coisa. Um diagnóstico nunca é fechado no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro mês, no segundo mês, amor. Você vai ter diagnóstico a sua vida inteira, entendeu? E isso vai mudar enquanto você existir. Tá? E aí fui tomando remédio, fui ficando bem, né? Graças a Deus, aos meus guias, enfim. E aí fui. A vida inteira, um processo seletivo de uma grande empresa, vou falar o nome da empresa é o Nubank, é uma fintech muito conhecida no Brasil, que está no México também. Tive a ajuda de 2 amigos meus, várias pessoas, tenho que dizer, agradecer, mas tive a ajuda de 2 amigos meus, do Hudson e do Vinícius, e de várias outras pessoas. E fui trabalhar, né? Fiz todo o processo seletivo, fui aprovado, entrei, e assim, pensa, cara, você está trabalhando na fintech mais fodida do Brasil, sabe? Tipo, na empresa que prega diversidade, que fala sobre diversidade, que você vai se vestir do jeito que você quiser, você vai levar o seu cachorro, tem piscina de bolinha, meu amor, entendeu? Você pode ir do jeito que você quiser, você pensa, cara, é esse lugar que me vê, entendeu? É esse lugar que contempla o ser preto, o ser gordo, o ser gay, afeminado, e é isso que eu quero estar. E eu vou conseguir contribuir muito. A vida seguiu, eu entrei. Na primeira semana, já assim que eu cheguei pro onboard, né, que é o processo de treinamento, eu já comecei a sentir os efeitos. Porque quem tem TDAH é uma coisa muito peculiar em alguns momentos e outras é muito sutil, né? Peculiar no sentido porque você, como eu posso dizer, do nada eu tô aqui trocando ideia, eu tô trocando essa ideia com vocês, a gente tá dialogando, mas se daqui a pouco fizer um barulho muito ensurdecedor que o meu cérebro entende, que faz muito mais sentido eu prestar atenção nele, cara, a gente vai estar dialogando aqui, talvez eu vou estar te respondendo, mas, sei lá, minha cabeça vai estar lá na puta que pariu, na Conchichina. E aí você vai perceber que meu cérebro ele desligou. E ele de fato desliga. Porque o meu foco de atenção não é mais você. Né? Não é da Ana Maria Braga, não, gente. E aí, inclusive tem uma super amiga minha, a Suelen, que às vezes a gente está conversando com ela, eu tô olhando para ela, mas do nada meu olhar desvia e eu vou para um outro processo e ela, amigo, volta, presta atenção aqui agora, porque eu tô pensando o quê? No fogão que eu deixei em casa, entendeu? No boleto que eu não paguei. E assim, durante esse treinamento eu tinha que focar muito, porque era tudo em inglês. Pensa, meu inglês não é tão bom assim, né? Então eu precisava prestar muita atenção. Então eu precisava super focar. E quando eu tô muito super focado, eu tô muito super centrado. E eu esqueço o mundo à minha volta e foco só naquilo. Então, meu olho fica muito vidrado naquilo, presto muita atenção naquilo. E as outras pessoas, elas somem pra mim. Porque, infelizmente, o que fazia mais sentido pra mim era prestar atenção naquilo, entender inglês, né? Aquilo que eu não estava entendendo. Até porque eu fui muito honesto e disse a eles: o meu inglês não é bom, mas eu estou disposto a aprender e seguir. Isso não foi um problema. Você entende? Ah, não falo inglês, mas a gente é internacional. Aqui não tem problema. Vamos seguir. Você é bom. Você tem o perfil. Essa é a história. Você tem o perfil. Como eles disseram, você tem o perfil, a gente gostou de você e a gente quer você aqui com a gente. E assim, cara, foi lindo, de verdade. Assim, foi lindo. Eles mandaram um e-mail para mim perguntando o que eu comia, que tipo de comida que eu gostaria de comer. Qual é a empresa que pergunta isso, Yuri? Olha a expectativa lá em cima. Você chega lá, você ganha um caderninho, ganha caneta, é máquina de café. É tudo que a gente gostaria de sempre ter. Fala, poxa, olha, que empresa legal, eu tenho que produzir pra cacete. Tava muito bem claro isso. Mas eu tenho esse mundo todo. E aí eu me lembro que eu me sentei numa mesa com mais 3 pessoas com deficiência, só que eu não tinha me declarado com deficiência. Né? Ou dito que tenho, além do TDAH, que eu tenho transtorno também de ansiedade generalizada, que isso foi sendo dito depois, durante o meu processo todo de análise e trabalho com a psiquiatria, né?
E essas pessoas, elas já foram percebendo, assim, pessoas com deficiência que entendem os marcadores sociais, que vivenciam todo o babado, mas que naquele momento, naquele lugar, elas estavam super confortáveis, né? E aí começou piadinha, olha, aquela. E aí você vai super me entender, e acho que quem passa por isso sabe. A piada, ela nunca é usada com o nome de Hugo, nem com o nome da Yuri, nem com o nome da José, da Flávia, de quem quer que seja. Ela é sempre muito de uma forma que insinua algo. E aí você percebe que você é esse corpo que está discordando dali. Entendeu? Porque, olha, tá viajando, tá louca, tá olhando pro outro lado, entendeu? Olha, o avião tá passando e ela tá olhando. E assim, você já começa a entender como que são essas piadas. E você percebe que é pra você, né? Mas antes disso, no meu caso, quando isso acontece, entro muito num processo de negação. Você entende? E aí eu fico pensando, nossa, acho que eu tô louca. Eu acho que eu tô imaginando coisa. Não, isso aqui não deve ser pra mim. Isso deve ser pro fulano que tá lá atrás. E aí eu também não quero aceitar que isso é pra mim. Eu jogo essa bomba pro outro. Entendeu? Porque eu não quero segurar esse rojão na minha mão. Porque ele é desconfortável, né? Chamado ableísmo. Entendeu? Aí você não quer segurar isso. Porque você não quer ser o estranho. Porque você não quer ser o estranho. Você não quer ser aquela pessoa que... Aquela peça que não faz parte do jogo. Essa é a verdade. E aí, isso no primeiro dia. No segundo dia, eu fui trabalhar também, mas no terceiro dia, eu me lembro que eu ia fazer prova do mestrado na Unifesp, prova de proficiência. E eu falei bem assim: olha, eu tenho que fazer uma prova de proficiência e eu não posso vir amanhã. Não, não tem problema. Olha que empresa legal, no segundo dia, amor. Nossa, você pode fazer a sua prova, depois você volta, tá tudo certo. E aí eu peguei e falei, cara, eu não vou, porque eu já tava abalado. Eu não sei. Eu sou uma pessoa que falo muito e sempre coloco o dedo na ferida e que, enfim. Mas depois que eu passei a sofrer, depois que eu passei a sentir muito mais o TDAH e a ansiedade em mim, eu comecei a me fechar. E daí eu não fui. Eu voltei para Cubatão, para minha casa. Falei pra minha mãe, hoje eu vou entrar mais tarde. Inclusive, se minha mãe estiver por aqui, ela vai estar escutando essa conversa, ela vai entender muita coisa. Porque eu não contei pra minha mãe. Porque tem outra questão, você sente vergonha de falar sobre aquilo que você viveu, de falar sobre aquilo que você estava vivenciando. Até porque existe toda a expectativa. Eu sou um menino que mora no litoral de São Paulo e que vou para São Paulo trabalhar. Ou seja, eu rompo com uma ideia de que isso é muito distante da minha realidade, né? Eu passo a fazer coisas que meus pais não fizeram. Enfim. E aí não fui porque eu não estava me sentindo bem. Cheguei lá, tirava um sarro da minha cara. E, cara, e fui, sabe? Fui lidando até o momento que eu comecei, de fato, a trabalhar. E aí, dentro do meu squad, que é como eles chamam, do meu grupo de pessoas de trabalho mesmo, na minha célula, vamos dizer assim, o negócio ele começou a ficar bem mais sério. Bem mais sério porque eu sentava na frente das pessoas que tiravam sarro da minha cara. Eu sentava na frente de pessoas que tinham o prazer e o desprazer de zoar com a minha cara. E assim, eu escutava que eu tava louco. Inclusive, chegou uma menina nova lá, nunca me esqueço, uma japonesinha, e ela não. A gente tinha dois monitores, o nosso notebook e o nosso monitor maior. E eles exigiam que a gente usasse. Olá, Lady. Exigiam, entre aspas, né? Aí ela não queria usar, só queria usar o notebook, porque para ela era mais confortável. E lembrando, é uma empresa que fala sobre diversidade. Mas se você contar o número de pessoas negras lá, meu amor, não existe. Tá? Para falar de diversidade, falar de diversidade, de verdade. Diversidade para essas instituições, essas fintechs, essas startups, é falar de gay, de lésbicas desconstruídos, entre aspas, que se vestem de forma diferente, que pintam o cabelo de forma diferente. É falar de pessoas que têm formações diferentes, mas que trabalham no mesmo lugar. Né? E aí era isso, sabe? Então essas pessoas... E assim, tinha um cara que era o meu pai, que eles amam o meu pai, que eles me ensinavam, me ajudavam a fazer as coisas lá. E ele era o primeiro a tirar sarro da minha cara, de forma indireta, sempre.
E aí essa menina, só voltando, gente, uma pessoa com TDAH vai e volta num assunto, tá numa coisa, depois volta em outra e o negócio se costura, mas vai dar pra entender. Me desculpem. E aí essa menina japonesinha, ela não queria usar os dois. Oi, Lucas. Olha, momente. Saudades, meu bem. Essa menina japonesa não queria usar os dois computadores, queria usar só o notebook dela. E aí eu me lembro que esse cara virou e falou bem assim: olha, você tem que fazer igual o Diogo, agora que você entrou aqui, você tem que ir pra terapia. Ele só melhorou depois que ele entrou na terapia. E aí eu escutei aquilo, fiquei quieto, porque o que eu ia falar? Dar risada? Não ia dar risada. Porque pra mim isso não é motivo nenhum de rir, isso não é engraçado. Eu não acho isso engraçado. Você tá rindo de uma particularidade da menina. E a vida foi seguindo. Eu já trabalhava só com fone de ouvido, a grande maioria das vezes. Eu trabalhava como Customer Experience, ou seja, era uma atendente, né? Então eu atendia meus clientes quando eu tinha que atender, mas quando não, tava com a minha música eu escutando. Inclusive, quero mandar um beijo aqui pra Lued, pra Xênia, pessoas maravilhosas que me ajudaram a segurar essa barra, entendeu? Preciso dizer isso publicamente. Porque era escutando o CD de Lued, CD da Xênia, e CD de várias outras artistas, sabe, pretas que eu conseguia ficar naquele lugar, sabe, me manter ali, sabe. E a vida foi seguindo. De tanto ficar nervoso, um dia eu atendi um cliente, foi super desrespeitoso. E eu fui grosseiro com ele, porque eu não tava aguentando mais aquela opressão toda, né? Então eu tinha que lidar com as piadinhas, eu tinha que lidar. Outra coisa, ninguém almoçava comigo, ninguém sentava comigo. Eu tinha pessoas só ali naquele momento, mas de resto, amizade nenhuma. Ou seja, essa pessoa também, quando ela. Nós que temos algum tipo de depressão, ansiedade, tipo de coisa, enfim, quer que seja. Quando você é diferente desse grupo, você também é excluído, né? Então, se a gente for pensar diversidade e inclusão, não vai fazer sentido com relação com o que a empresa pregava. E aí, o meu chefe, ele começou a virar cara pra mim, sabe? Você percebe quando a sua presença incomoda as pessoas, quando a sua presença não faz tanto sentido. Você vai percebendo que as pessoas... Assim, não vou dizer que são todas pessoas. Eu não posso dizer isso. Eu conheci pessoas muito maravilhosas. E pessoas que, quando me conheceram de verdade, elas entenderam que eu não era aquele monstro que eles pintavam. Entendeu? Que eu não era esse monstro e que por trás de mim existia um monte de coisa. Existia uma família, existia uma história profissional, existia formação, existia conhecimento. Enfim, né? Só pra gente terminar aqui essa história, teve um dia que eu fui chamado na sala vamos lá que a gente tem que conversar. Tá bom, vamos lá, a gente tem que conversar. Fui pra conversar com eles. E aí chegou lá, tava um psicólogo, que eu fui conversar com ele, né? Inclusive, deixa eu fazer só um adendo, gente. Teve um dia que teve uma palestra da Cris Junqueira, que é uma das CEOs do Nubank. E aí ela falava sobre autismo. E foi uma palestra linda. Linda, 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 linda. Uma palestra que, de fato, eu levaria para a sala de aula. Uma palestra que, se eu tivesse condições, se eu tivesse o aporte que ela... Enfim, eu levaria. E eu fui e mandei uma mensagem para ela no Slack. Disse assim, olha... E, cara, eu tava, tipo assim, cansadíssimo de toda a situação. Disse assim, olha, Cris, eu sou o seu novinho, porque assim como as pessoas são chamadas quando elas são novas no Nubank, de novinho. E eu disse assim, a sua palestra era tudo que eu precisava ouvir hoje. E assim, e de fato foi o que aconteceu. Depois que eu escutei aquela palestra, gente, eu me senti assim, cara, tipo, renovado. Mano, a dona da empresa que eu trabalho falou que, assim, tava falando sobre os autistas. É isso. Falou super bem, falou que o babado acontece e que a vida é assim, que a gente tem que respeitar a diversidade, que a gente tem... Sabe, todo aquele discurso que você, de fato, passa a acreditar? E aí a gente esquece que é um discurso neoliberalista, né, viado? Entendeu? Esquece que é um discurso neoliberalista, que falar de diversidade, meu amor, dentro do mercado de trabalho é neoliberalismo. É total. É só pra
chamar as pessoas pro jogo deles. E aí, voltando a essa última conversa na sala, eles me disseram que eu estava sendo desligado da empresa porque eu não estava respondendo às expectativas deles, né? E que era isso. Se eu tinha que falar alguma coisa, eu falei assim, olha, eu vou falar assim o que tá acontecendo comigo. Eu tava tomando, sei lá, 4 ou 5 cápsulas de fluoxetina para vir trabalhar. 4 ou 5 cápsulas para ir trabalhar. Fora bupropiona, que eu tomava mais 2, porque não fazia mais efeito, amor. Eu tinha que tomar quantos comprimidos fossem possíveis para eu me sentir minimamente ligado para estar naquele lugar. Eu tinha que me dopar. Do lado da minha mesa tinha uma máquina de café. Eu acho que a cada 1 hora ou menos que isso, eu tinha que levantar para tomar café. Porque eu preciso estar ligado ao máximo. E assim, eu tinha que estar produzindo, tinha que produzir. E meu problema não era a produção, o problema era o que eu sofria. O problema era o que acontecia durante todo esse processo de produção. Entendeu? Posso só dar uma com relação à minha experiência? Claro, assim, não, é só falando, pegando o gancho aí no que você está falando. Foi a partir de uma conversa que a gente teve, porque assim, eu sou diagnosticada com transtorno bipolar e quadro de psicose aguda, né? Uhum. O psicose aguda sim, porque eu já tive surtos psicóticos, mas o transtorno bipolar é uma coisa realmente que eu não me encaixo de forma nenhuma. E aí eu sempre pesquisei algumas coisas e aí sabia que era transtorno de ansiedade. Mas quando você me falou do transtorno de estresse pós-traumático, eu fui pesquisar sobre o transtorno de estresse pós-traumático e ele também é um dos meus transtornos. Então, assim, só essa questão que você falou da quantidade de remédios para você ir trabalhar, eu também já passei por isso. Tinha vezes que eu tomava 7 lorazepam, clonazepam, 7 clonazepam para poder ir trabalhar. Numa obra aqui de teatro experimental, que era História sob Rocha, logo depois de traumas imensos, né? Quem está doente é o sistema social, é isso aí, Leide. Nós somos loucas com muito orgulho e adoecidas, infelizmente. Estamos adoecidas, mas não estaremos. Com fé em já. E aí, tem uma questão muito, muito delicada nisso tudo, que é a questão do pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo, ninguém dialoga sobre ele, mas ele é super importante para a gente entender muita coisa. Sim, que é o que você fala. Ô, Yuri, quando você diz assim, e é uma frase que eu não me esqueço, ninguém tem direito sobre o meu pensamento, sobre o meu pensar. Isso, sobre o meu corpo, sobre o meu pensamento, sobre minha esfera íntima e privada, isso aí. Sim. O que você disse para mim é tudo isso. Pode continuar. É isso aí. Então, assim, esses pensamentos que são pensamentos intrusivos, ou seja, pensamentos que não condizem com a realidade, que não condizem com a sua conduta, com o seu comportamento, com o seu modo de ação, para consigo e para com as outras pessoas, né? Comigo aconteceu como se fosse um trauma estrutural, assim, do meu processo de adoecimento psíquico, que foi final de 2014, quando eu me deparei com essa ordem social através desse dispositivo mental óptico. Sim. Eu comecei a ter diversos pensamentos intrusivos, pensamentos que não faziam parte, né, do modo como eu me relacionava com a sociedade e me relaciono ainda, né, e eu comecei a me culpabilizar extremamente por eles, porque há um processo de culpabilização desses pensamentos. Só que o ponto-chave, que inclusive quando a gente pesquisa sobre pensamento intrusivo, a gente chega nessa questão, é que todo mundo, neuroatípicos, neurodissidentes e neurotípicos, tem esses pensamentos. Sim. Sim. Todo mundo tem pensamentos que não condizem com a realidade. Agora, quando você é outsider, quando você está fora desse sistema óptico mental, e quando você manifesta essas questões, aí vem a exclusão, aí vem a marginalização, aí vem a culpabilização. E aí vem todos os mecanismos de torturas e de violências, que são também mecanismos de torturas e violências que já são códigos dessa sociedade. Ao exemplo...
Porque Você assim, falou. Certo. quando isso acontece, aí as pessoas, eles viram e falam bem assim pra você, mas me fala, como é que foi? Como é que aconteceu isso? Mas me explica, a gente não tá entendendo, a gente não se lembra. Eu acho que não, acho que isso não aconteceu, me explica. Aí como que você vai explicar uma piada? Você entende? Como que você vai explicar uma piada? Porque essa piada ela é tão sutil, ela é tão rasteira, que para uma outra pessoa é uma bobagem. Você entende? Mas E é isso. aí, Tem e esse aí o nosso lugar. Tem. discurso ele é Fala. deslegitimado porque a gente já disse que a gente já tá beirando a loucura, entendeu? Tem esse lugar da piada, né? Tem esse lugar da piada. Uhum. Tem esse lugar que como eu estava falando, né? Desses códigos já pré-estabelecidos dessa sociedade para lidar com um pensamento que seja um pensamento em desequilíbrio, né? Ou seja, você tem um pensamento em desequilíbrio e alguém Uhum. tosse. E alguém, por exemplo, mostra o óculos. Isso Uhum. são códigos dessa sociedade para mostrar que eles estão no seu pensamento, na sua esfera íntima e privada, e lhe controlando e lhe vigiando. Porque a Sim, psicofobia está muito atrelada ao biocontrole. sim, Definitivamente. sim. Definitivamente. Yuri, outra coisa que você falou uma vez, que a nossa vida se torna um Big Brother. A gente se torna Isso, notícia, completamente. pô. Se torna notícia. Completamente. Todo mundo levanta pra te ver, pra saber quem é você. Não pra te conhecer, mas pra saber o que você tem. Não, e não é nem o que você tem. É ficar em 24 horas da sua vida no reality show de nossa existência. Aqui, Uhum. novamente, eu sempre reitero isso, né? Violando leis civis e constitucionais como direito ao próprio corpo e direito à intimidade, né? Na sua Sim. esfera íntima e privada, fato, verdade, é isso mesmo, meus amores. Muito obrigada. Violando leis civis e constitucionais como direito ao próprio corpo e direito à intimidade e estabelecendo da sua vida um reality show onde as pessoas assistem biocontrole. Isso mesmo, Gustavo. Sim. Esse termo é maravilhoso e é esse mesmo termo, biocontrole. Sim. Fazendo de sua vida um reality show de 24 horas, você está sendo assistida sem você assinar contrato nenhum. Ou E seja, pior isso que nos isso. precariza. Isso E nos pior, precariza. e pior que isso, Yuri, porque assim, eles manipulam, eles mexem com o seu sentimento, mas com o que sai de você não é problema deles, é nosso. Você entende? É isso, com certeza. Com certeza. Porque isso aí Eles não cai se num processo. responsabilizam, essa é a verdade. Não É se isso, é isso. Há uma desresponsabilização quando há uma total responsabilidade desse sistema. Porque se você for na psicologia, há processos da psicologia chamados de indução, interferência e transferência. Esses Sim, sim, processos sim, acontecem com a gente o tempo todo. sem O tempo dúvidas. todo. O tempo Sem todo. Isso dúvidas. é contínuo. Inclusive, quando a gente não tem ciência, por exemplo, eu, que passei 24 anos de minha vida sem ter ciência dessa ordem social, a nossa vida se transforma um joguete, né? A gente se transforma um joguete de um jogo social, ou para que a gente tome conhecimento do dispositivo, ou para a gente se tornar esse joguete que alimenta essa forma de entretenimento, Sem né? dúvidas. E Sem isso dúvidas, nos sem dúvidas. afeta o tempo todo, porque isso É a tem mesma duração coisa, reduzida ou é a mesma, prolongada. é a mesma coisa da bicha de estimação, do negro de estimação, da gorda de estimação. E nesses lugares sempre tem que ter uma pessoa, por mais descolado que ele seja, porque tem outra coisa que eu aprendi também, Yuri. As pessoas escolhem aquilo que elas querem militar. Aquilo Elas que elas escolhem querem, as bandeiras que elas querem levantar. sim, com Entende? certeza, com Elas certeza, escolhem com a certeza. desconstrução que elas querem levantar. Entendeu? É, Porque sim, existe tudo. sim. Mas não existe Porque psicofobia. tá no Porque psicofobia e mercado, loucura é um problema seu, tá, não meu. Né? e tá dentro dessas negociações coloniais, porque são Sim. coloniais essas Sim. negociações, né? Uhum. E tá dentro dessas negociações coloniais de saber, a partir desse momento eu visibilizo essa questão. Mas a nossa empatia, o nosso afeto, eu posso falar por mim,
O meu afeto, a minha empatia, ela extrapola qualquer limite de especificidade. Sim. Ela vai para qualquer e toda opressão. O Yuri, falar pra você. Depois que eu comecei a sentir as dores da minha pele, na minha cabeça, no meu corpo, porque meu corpo, quando diz que o corpo fala, gente, o corpo fala. Não tenha dúvida disso, porque o corpo ele fala. O corpo, acho que é o maior mecanismo e o melhor que te dá mais sinais sobre, tipo, como tudo tá acontecendo. Eu passei a olhar as pessoas e a vida de uma forma diferente. Eu falava de inclusão e trabalhava com inclusão, mas eu não pensava da forma que talvez hoje eu pense. Você entende? Porque é muito aquela coisa, a gente precisa sentir na pele o que é ser diferente, supostamente diferente, para entender melhor essas coisas. Então, é muito complicado. Ó, teve uma questão aqui que sempre a mesma hora colocou, que é: os neuroatípicos mesmo não falam sobre psicofobia. A opressão massacra um lugar de colocação quanto a essa opressão. E é definitivamente aquilo que a gente estava falando, né? Que é esse medo, que é essa violência nessa manifestação. Porque não basta apenas a gente ser marcada por esse transtorno mental. A violência e a tortura são o tempo todo também manifestadas quando a gente se manifesta. Sim. Porque existe um paradoxo, só um minuto, porque existe um paradoxo dessa sociedade do controle, que é o paradoxo da vigilância, o paradoxo da visibilidade. A gente é hipervisível ao tempo que precisa passar despercebida no social, que age fingindo, escondendo, camuflando a nossa visibilidade. Sim. Você entende? Então, existe aí uma contradição, um paradoxo que é dessa sociedade do controle. Né? Então, fale. Tem um livro, acho que é de um filósofo, do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, que ele fala justamente sobre como a sociedade neoliberal faz contratos com a gente, eles usam da ansiedade, do medo, da fobia para te fazer produzir, só que você não faz parte desse espaço. Eles usam a sua doença, ou as características da doença para trazer produtividade. Mas você, esse corpo, eles não querem. Eles querem a sua doença. Tipo de uma sociedade adoecida. Isso, com certeza. Porque gera lucro, é rentável. O nosso processo de adoecimento e a continuação do nosso adoecimento é super rentável. Porque a gente vive num reality show. Não, só pontuando aqui, foi uma coisa que você falou que é importante. Você citou, como é? O Byung-Chul. Eu conheço a Sociedade do Cansaço, mas eu não sei falar. Eu citei mais um pouco mais antes, Grada Quilomba, em A Máscara, certo? Quando ela fala dessa máscara do silenciamento, né? Quando ela fala dessa máscara escravocrata, né? Que eram colocadas nos negros escravizados para impedi-los de comer a cana-de-açúcar ou os grãos de cacau colhidos por eles. Ela faz uma alusão ao processo da fala do negro, para você ver as consonâncias imensas entre psicofobia, racismo, né? Porque são opressões estruturais que estão extremamente em consonância, né? Essa exclusão, esse silenciamento, essa invisibilização, esse processo de marginalização, de eugenia, ou seja, são opressões que andam de mãos dadas, né? Sim. E que são, às vezes, a mesma opressão. A Vanessa da Mata tem uma música que chama As Palavras. E no refrão dela é assim: não me cerque, não me acerte, me dê absolvição. Faça a luz onde há involução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Ou seja, olha o poder da palavra. A gente escolhe. E quando a gente estuda a linguagem, porque antes de fazer pedagogia eu fiz letras, a gente entende o poder da palavra, a gente entende o poder do discurso, a gente entende o quanto a palavra pode construir e destruir, né? Então tudo que a gente quer nesse momento é absolvição, cara. Me absolva de ficar sendo marionete sua. Na verdade, assim, não é nem absolvição, é um direito nosso. Sim. Né? A gente está lutando por um direito.
A gente está Sim, lutando por uma sociedade de direitos, por uma luta antimanicomial. Elis Leide pontuou aqui, né? Por uma sociedade menos sim, bastante. estigmatizante. Na verdade, nada de estigma, né? Nada de Sim, preconceito, nada de estigma, nada de sim, opressão, né? sim, E tem essa sim. questão também com relação a esses processos da eugenia e das políticas republicanas, né, que se instauraram nesse processo da Primeira República. Tem um livro maravilhoso que é de Maria Clementina Pereira Cunha, Cidadelas da Ordem, a doença mental na Não conheço. República. Não conheço. Cidadelas da Ordem, a doença mental na República. Esse livro é interessantíssimo. Assim como Sim, sim. Astúcias da Ordem, Ilusões do Progresso, de Sevchenko, que eu não li ainda, li trechos para a dissertação. Yuri, inclusive, eu quero que depois que você me passe uma bibliografia para eu ter muito mais contato. Porque eu tenho mais contato com as questões da educação, que falam saúde, e que eu não chego tão a fundo pensando esse processo de loucura, esse processo de adoecimento propriamente dito, mas que se Sim, relacionam muito. Enfim. sim. E aí, só para fechar o negócio do Nubank, no fim, estava descendo do elevador, meu chefe disse assim: Diogo, eu acho que você deve ser bom em alguma coisa. Eu devo ser bom em alguma coisa, meu amor. Você não me conhece. Você me viu, É, entendeu? é uma deslegitimação, são processos de piadas indiretas, né? São processos de o tempo todo de uma sociedade que, ao invés da sociedade trabalhar para a sua cura, trabalhar para um processo de cura, ela trabalha no estigma, na opressão e na violência. Ela trabalha na tortura. Sim, sim, porque assim, Yuri, me diz, gente, vocês aqui que sofrem de um processo mental, enfim, se trabalham no não setor público, já colocaram nas suas fichas: eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Alguém aqui já teve a coragem, porque tem que ter coragem para colocar isso. Você pode ser contratado num dia e demitido no outro. Isso. Entendeu? Isso. A psicofobia nos retira direitos, nos retira oportunidades. A gente não é Sim, chamada para trabalhar contra a psicofobia. Esse preconceito, ele é estrutural, ele é institucional, ele é sim, doméstico, ele está em todos os sim, lugares, sim, né? sim, E sim. nesse processo institucional das empresas, do trabalho, ele também age e age efetivamente, né? Sim, sim. Nos Sem retira falar, oportunidades, Certo, fale. sem falar que assim, o Yuri, a gente a gente está sempre relacionado ao mal, ao místico, ao obscuro, ao ruim. Você entende? É, A gente nunca está é, relacionado aos seres bons. Porque quando você chega, nossa, que energia ruim que essa pessoa traz. Eu é. fico pensando assim, ué, se tu tem energia boa, por que tu não faz um babado aí, já tira a minha energia e já joga pra Gente, fora? é porque assim, é por conta dos pensamentos intrusivos, né? Porque esses pensamentos intrusivos, e por conta dos pensamentos intrusivos e da transmissão desses pensamentos, né? O babado todo é esse, o problema todo é esse. É porque ninguém Aham. consentiu em ter seu pensamento transmitido e o tempo todo é transmitido, né? Então, assim, tem uma coisa também que você falou, que é esse que tem um livro do João Fraise Pereira chamado O que é loucura. Esse livro é maravilhoso. Eu acho que eu já li algumas coisas. Eu acho que eu já li algumas coisas. Mas Maravilhoso. não me recordo, E mas o ele, nome não é estranho. Pode falar. esse livro é 7, maravilhoso, porque ele. Oi? 5. Ai, gente. Miga. Foi? Tá me escutando agora? Oi, miga. Tá me escutando? Oi, agora tô. Ai, agora também Tá tô te meio escutando. Menina, que ótimo. prova. Minha filha, nunca foi fácil falar sobre essas questões, não é agora que vai ser, Verdade. Mas sempre né? estava verdade, né? Choices, né, amor? Isso fazendo as escolhas, né? Aquela. A gente
a gente já não nos dão direito de escolha, né? Porque se a gente Tá, pudesse escolher, essa não era a nossa vida, né? sem Mas como não dúvidas. nos dão, a gente luta para que nós tenhamos. Sim. E outra coisa, se nos dessem esse direito, a gente estaria falando sobre outras coisas. Muito mais Pois é, gostosas. pois Entendeu? é, também acho. Eu também acho. Não A- só a gente, como muita gente. Sem dúvidas. A gente estaria falando sobre É. coisas super interessantes que estão acontecendo. E não sobre Alexandre, um produtividade. abraço. Alexandre arrasou, agora voltou. A gente estaria falando sobre coisas tipo, sei lá, tá falando sobre beijar na boca, sobre fazer sexo, sobre sair, sobre É, brincar, pois é, sobre. Enfim, pois né? é. Sobre. Mas para você ver o quanto é relevante e importante falar sobre isso, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Porque muita gente passa por isso e é como sempre a mesma hora falou. Quando a gente se manifesta, a opressão ela vem mais ainda. A Sem dúvidas. vigilância ela vem mais ainda, Sem dúvidas, né? sem dúvidas. E a gente precisa ser muito corajosa, a gente tem que estar muito ancorada em nós mesmas, no que a gente Sim, é, nas leis, na verdade, na justiça, na honestidade, em ser sim. exatamente o que somos, para enfrentar isso, né? Porque Porque, precisa ter coragem. olha, Yuri, essa é a primeira vez que eu falo publicamente, além de ter conversado com você antes, sobre isso. Entendeu? Nem com a minha mãe, com a minha própria mãe, que eu moro dentro da casa dela. Eu não Pois falo sobre é, isso. a minha Por- também, a minha também. Entendeu? Porque a gente entende que ter uma pessoa na família A que minha pode. mãe mora comigo, no caso. A minha também mora comigo, é isso, entendeu? Sim. E aí, assim, eu não falo, porque eu sei que isso vai causar mais sofrimento para ela. Porque já é sofrido saber assim, porra, meu filho não tá bem. Meu filho hoje ele tá muito ansioso, meu filho ele tá muito desligado, ou hoje ele tá hiper mega produtivo, entendeu? Então, assim, a gente quer só compartilhar coisas boas, porque de sofrimento, às vezes a gente fica assim, eu não quero fazer eles sofrerem mais. Às vezes é você compartilhar o sofrimento e às vezes também é você compartilhar seus posicionamentos diante da realidade. E Sim, muitas vezes o que acontece, eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece muito com a minha família, é quando eu coloco esses posicionamentos sobre a realidade e com relação ao sofrimento, porque o sofrimento a gente passa, ainda passa, passou aham, muito forte, ainda sim, passa, só sim, que a gente tem um posicionamento diante da sociedade. E esse posicionamento nos fortalece. Só que quando a gente sim, coloca isso no seio familiar, o que é que eles dizem? Vai tomar remédio. Isso sim. acontece com você? Sim, não é tomar remédio. Sempre vê assim, tá ficando doido. Tá ficando louco. Tá vendo esse negócio que você tá lendo aí? Esses negócios aí que você tá lendo de esquerda, esses negócios aí desse povo comunista, tá te deixando assim. Que só quer saber de estudar. Entendeu? E aí eu penso assim, eu falo bem assim, cara, é isso que em vários momentos está me fazendo entender que eu não tô enlouquecendo. Tá me fazendo É, entender que a entenda. minha É, existência sim, ela não é que ela tá sendo respaldada por alguém, mas sim. as pessoas sabem Tá que ela existe, compartilhada, né? tá compartilhada. É, é. Tá compartilhada, você tá compartilhando. E só essa Sim, questão do enlouquecendo, porque só retomando isso, é sim, importante que a gente vá nesse processo de descolonização do entendimento de loucura. Porque sim, se nessas sociedades de África e sociedades árabes, a loucura era as pessoas loucas eram vistas como grandes sacerdotes, pessoas que possuíam aham, uma profunda reflexão sobre a realidade, então a gente de uma certa forma, eu me afirmo como louca, assim como muitas sim, outras pessoas, sim, né, da sim, luta antimanicomial, da AME, eu faço sim, parte da Associação Metamorfose Ambulante de Pessoas com Transtornos Mentais e Familiares, nós nos sim, afirmamos como loucas. Eu pelo menos entendo esse processo de afirmação da loucura como uma ética de existência e como um processo de descolonização também. Porque a sim, loucura sim, também foi colonizada sem dúvida. para patologizá-la, né, nesse Sim, sentido. sem, porque, E quando a gente fala, só vai lá. concluindo, e quando a gente fala, eu não quero, para não enlouquecer, é melhor a gente falar para não adoecer.
É melhor a gente falar nesse sentido, para não adoecer. Porque o enlouquecimento desse sentido é voltar a essa raiz do que é loucura. Sim, faz todo sentido. Porque é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Porque, historicamente, a gente entende esse processo, mas que socialmente, esse processo de se intitularizar louco já é muito tênue. Entendeu? É isso, é porque a sociedade ela tem um senso comum, né? Se estabeleceu um senso comum pejorativo do que é loucura, se estabeleceu um senso comum de exclusão, de marginalização, né? De um processo que vem de todo um processo histórico, onde a loucura foi associada, eu acho que foi século XVIII ou XIX, se eu não me engano, que ela foi associada ao transtorno mental, né? Sim. Existe um momento histórico que a loucura foi associada ao transtorno mental. Porque até então não era. Loucura é uma coisa, transtorno mental era outra. É outro. Sim, né? Sim. E esses processos brasileiros, se a gente pegar esses processos brasileiros do que é esse tratamento manicomial, aí trazendo Ellie Leite, que eu não sei se ela está ainda aqui, que labuta por esse processo antimanicomial, assim como toda pessoa louca, assim como eu, mas o processo, o foco dela, esse eixo temático dela é o processo antimanicomial, enquanto o meu eixo temático é a psicofobia, né? E a gente tem... Aqui no Trindo. Esse papo é potente, nos potencializa. E esse vem de uma grande amiga, Ivana Chatinet, presente. Ivana Chatinet presente. Então, esse processo de associação de transtornos mentais com a loucura, que ele vem do século XVIII ao século XIX, né? O século XVIII ao século XIX, ele vem para tornar esses casos patológicos. E no Brasil a gente tem as experiências manicomiais que são super e hiper necropolíticas. Não há outro termo para isso, é necropolíticas. Os processos manicomiais em todo o mundo, mas no Brasil, através da eugenia, através da raça, do cunho racial, é um processo necropolítico. Sim. Quando eu comecei a ler sobre... Eu fui me interessar pela área quando eu fui dar aula para um autista. Na verdade, a pessoa com autista surgiu na minha sala e eu falei bem assim, opa, preciso, né? Enfim, a vida foi seguindo, fui lendo, fui criando as minhas coisas e aí eu cheguei à história do genocídio do Holocausto brasileiro. Sim. E aquilo me tomou e me toma até hoje de uma forma que às vezes eu não consigo ler, que eu não consigo ver vídeos sobre, que eu não consigo pensar sobre, porque é uma coisa tão cruel, é uma coisa desumana, e a gente passa pano. E as pessoas passam pano para isso. Sim. Gente, só para quem não conhece o Holocausto Brasileiro é um livro de Daniela Arbex e é também um documentário que tem direção de Daniela Arbex e de outra pessoa, certo? Vocês podem procurar no YouTube Holocausto Brasileiro, que vocês vão encontrar esse documentário, e o livro é o Holocausto Brasileiro, que conta a história do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Todo arrepiado. Só de falar, meus braços estão todo arrepiado. Porque gente, é a história do nosso país. Você entende? Sim. A gente não quer falar sobre racismo e as pessoas também não querem falar sobre o Holocausto brasileiro. Mas são pessoas que contribuíram, né, para que a gente, nesse momento, com as suas vidas, tivesse espaço para falar. Queria que não fosse assim. Né? Sim. Queria que eles pudessem falar por eles mesmos. Sim, isso. Não, mas na verdade, assim, a gente sabe que existem lugares diferentes, né? Obviamente que a gente traz a memória dessas pessoas, porque a gente compõe essa memória, assim, são pessoas que foram adoecidas por um sistema social de sua época. 70% das pessoas que entravam no Colônia não tinham diagnóstico de transtornos mentais, mas elas vinham a possuir algum transtorno mental, obviamente, a partir do momento que eram encarceradas.
né? Sim, tinha É um uma galera lugar. que ia Eu já lá. fui internada, eu já passei por internamento psiquiátrico, Eu nunca passei por né? internamento. Não tive Eu essa já passei por experiência. internamento psiquiátrico, não nas condições do Colônia, obviamente, Sim, né? Então a gente traz a memória dessas pessoas, que é a memória do nosso comum, né? De pessoas que passaram, eu, né, por exemplo, de pessoas que passaram pelo internamento, pela interdição psiquiátrica, que de uma certa forma lutaram, né, para que hoje nós pudéssemos estar falando aqui, sem dúvida. né? Sem dúvida. Muita gente morreu para que a gente pudesse estar falando aqui. Então Sem são dúvida. ancestrais da nossa história, são ancestrais da nossa luta. Sem dúvidas, sem dúvidas. E outra, Yuri, é muito engraçado quando a gente para pensar. Eu estava lendo um artigo de um professor que seria meu suposto orientador aqui na Unifesp de Guarulhos, nota sobre o chão da escola. E aí, num dos trechos desse artigo dele, ele fala bem assim, olha, a gente estava fazendo uma observação de uma escola, e aí tinha uma criança lá com uma característica X, e a gente e os adultos que estavam em torno dela falavam dela e com ela, para ela, mas sem se relacionar com ela. Isso é Sim, muito forte, porque é muito forte. as pessoas que estavam nesse mesmo manicômio, nesse mesmo lugar, nesse manicômio contemporâneo que a gente vive, elas não têm esse direito de fala, esse direito de dizer assim, cara, eu sei, eu De sei se eu quero falar tomar por suco si de... mesmas, né? Uhum. Eu sei se eu quero tomar um suco de laranja ou suco de uva. Isso, com certeza. Entendeu? É isso. É. É escolher o que comer, o que vestir. É escolher assim, não, cara, eu não quero ir para essa universidade. Eu não quero fazer isso. Eu não quero essa roupa. Sim, sim. Entendeu? Esse direito de Pois é. eu quero dormir agora. Eu não. Não. É muito foda. Porque a gente vai percebendo que as pessoas com transtornos, e aí eu vou falando com um recortinho com relação à educação, é muito complicado, porque Sim. os professores que trabalham com crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência, eles também sofrem um preconceito, e aí é outra coisa que precisa ser dita, porque Sim. esses profissionais, eles são desqualificados ou descredibilizados por conta desse preconceito, dessa psicofobia, entendeu? Então você pode ser formado na melhor universidade do mundo, mas por trabalhar com pessoa com deficiência ou com transtorno mental, você não é esse profissional. O seu cargo. Existe um outro preconceito dentro desse processo. Quando a gente pensa formação, é uma formação para o trabalho. Aí eu falo porque o projeto de pesquisa é sobre isso. Totalmente precária, porque a gente olha, na grande maioria das vezes, para a formação a partir de um cunho, vem da deficiência num cunho da doença, só pela doença. A gente não pensa em interdisciplinaridade, a gente não pensa uma formação que dialoga. E aí é uma formação super cartesiana, assim, sabe? Sim. Não foge nada daquilo. E é muito complicado, porque... E a gente não... E as pessoas na educação, elas não veem a potência das pessoas que são ditas especiais, né? Que são chamadas de especiais, que são especiais mesmo, porque nos trazem outra lógica, a gente só tem a aprender com as pessoas autistas, com as pessoas com síndrome de Down. Então isso é muito importante, a sociedade precisa aprender com essas pessoas. E não excluí-las, e não, entendeu? Porque é uma lógica tão especial, um modo tão singular de ser, de enunciar, que é maravilhoso, a gente tem muito a aprender. Isso não é... Não... Foi muito engraçado, tinha um aluno chamado Michael, e acho que agora ele deve estar com 17 anos, e ele pouco falava quando ele chegou quando eu fui ao encontro dele, né? Porque ele não chegou para mim, eu fui ao encontro dele nesse caso. E aí eu tinha um relógio de borracha. E aí, como eu usava muito perfume, o cheiro do perfume ficava nessa borracha, nesse couro dessa borracha. E ele não falava nada. Nada. E aí, de tanto ele cheirar esse negócio, quando ele estava nervoso, ele vinha, pegava meu braço e cheirava. Vinha, pegava meu braço e cheirava. Eu falava assim, gente, mas por que ele tá cheirando tanto o meu braço? Eu falei, é porque você tá cheiroso, né? E teve um dia que ele tava muito nervoso, ele falou bem assim, calmo.
meio calmo. Oh, Você entende? Ou seja, é uma coisa muito, tipo, às vezes é pequena, mas foi a primeira palavra que ele falou pra mim, ele associou, que eu deixava ele calmo, que o cheiro do meu relógio deixava ele calmo. E a partir disso eu consegui trabalhar muito com ele. Outra coisa que a gente precisa falar aqui também, gente, se vocês souberem sobre acupuntura, aromaterapia, yoga, se vocês tiverem oportunidade, façam, acessem, porque com isso certeza, contribui com muito, certeza, com muito, certeza, muito, muito, muito. com O certeza. remédio é maravilhoso, é necessário. É o que o é o que o Chico Anísio diz. Se eu não tivesse tomado remédio, eu não teria produzido 20% do que eu produzi. Não, isso é uma questão delicada, é uma questão delicada, Né? porque ele é importante, sim, ele é importante em muitos Aham. casos, mas existe toda uma indústria que é Aham. ligada à indústria farmacêutica Aham. que dopa, que Claro, hipermedicaliza, sem dúvida. que faz com que esses remédios sejam, né, vendidos, que sejam distribuídos pela rede pública. Sem Então, esses dúvida. remédios são importantes, são. Mas existem substituições naturais para esses remédios. Em muitos casos, eu não estou dizendo todos os Sim, casos, estou todos. dizendo Tem que alguns ter essa casos. responsabilidade de dizer. Tem que ter essa responsabilidade. Estou dizendo alguns casos, mas a gente sabe que existe um processo dessa indústria farmacêutica ser a indústria que mais lucra no mundo, indústrias que mais lucram no mundo. Sem E existe dúvidas. todo um Sem processo de dúvidas. adoecimento para que esses remédios circulem, né? Então, Sim. assim, eles são importantes? São, em muitos casos, mas em muitos casos também a substituição por processos naturais, como yoga, como plantas, como processos medicinais, como processos orgânicos, são muito importantes também. Da nutrição. Foi o que foi o que eu perguntei para Da você ontem também. nutrição, Entendeu? isso. Faz muito sentido, porque o Yuri, uma coisa que eu senti muito com esse próprio aluno mesmo, ele chegava na sala de aula dopado. Não tinha santo que fizesse aquele menino abrir o olho. Ele chegava e dormia. Assim, e a professora que estava com ele não passava nada para ele. Eu falei, gente, ele está aqui na sala de aula, ele precisa aprender. Então, se ninguém quer ensinar esse aluno, eu vou ensinar. Eu era simplesmente Isso. um estagiário que supostamente, segundo a lei, não tinha que fazer bosta nenhuma, só sentar e ficar olhando a aula da professora, que, por sinal, desculpa, era uma bosta. Se não atendia ao Michael, também não atendia ninguém. Sim. E existe um processo, eu posso falar isso pela minha vivência, pela minha experiência, existe um processo que quando a gente está dentro de um hospital psiquiátrico, dentro de um PA, de um pronto atendimento, né, de psiquiatria, existe uma hipermedicalização, existe uma medicalização excessiva que causa um processo, como você acabou de dizer, de dopagem, que é um processo que te deixa extremamente lento e sem necessidade alguma disso, Sim. né? É um processo de lentidão medicamentosa provocada pelo excesso de medicamentos nesses espaços. E está totalmente relacionado ao domar o leão. Se lembra? A domesticação, a docilização, a tudo isso. Uhum. Que A tudo isso. também. A submissão, a tudo isso. E no tocante à educação, a gente pensa, há também uma questão que é muito foda e muito pesada, que é também o hiperdiagnóstico. O sistema é tão falho, o sistema é tão péssimo, que em todos os casos eles te colocam ou te taxam como alguma coisa para que você se dope ou te dopem e você não se expresse da forma que você deveria se expressar ou da forma que Sim. você deveria existir, sabe? Sim, sim. Então, é um emaranhado de coisas que a gente começa a olhar e falar bem assim, cara, esse sistema quer nos adoecer. Sim, sim, sim. E só mudando um pouco de assunto, porque é uma coisa que eu quero falar, gente, isso que eu vou falar agora, isso está presente no livro, né? No meu livro que vai ser lançado esse ano, O Corpo da Loucura na Contemporaneidade Fazendo Propaganda. Um manifesto autoetnográfico. Esse processo que é, por exemplo, a gente, eu falo por mim, falo por você, e assim, falo de uma maneira total, a sociedade como uma totalidade. Não dá mais para a gente aceitar
determinadas falácias da psicopatologia que violentam nossos corpos e, ao invés de trabalharem para a nossa cura e para um processo terapêutico, ela trabalha para uma ignorância com relação aos processos que pautam as nossas vidas. Há o exemplo de delírio de influência. Para quem não sabe, delírio de influência, na dita psicopatologia, é quando o sujeito crê que seus pensamentos, que outras pessoas estão cientes do seu pensamento, ou de que existe um sistema que controla o seu pensamento. Aí eu pergunto para as pessoas, como caracterizar essa percepção bastante lúcida sobre os modos de ação da sociedade a partir desse dispositivo mental óptico como delirante? O que é de fato delirante nesse processo, se não a carapuça desses psiquiatras e dessas pessoas que defendem isso como um delírio? Então, diversos delírios, diversos processos da psicopatologia são altamente questionáveis. São altamente questionáveis. Sem dúvida. E nós não vamos consentir mais com essa farsa de sociedade. Né? Porque é uma representação de que isso não existe. E essa representação de Inglês, tá me escutando? Oi, gente, vocês estão me escutando? Gente, vocês estão me escutando agora? Deu uma travada aqui. A Yuri ficou travada pra mim. Estão me escutando? Senhora? Senhora, a senhora tá me escutando? Oi, Diogo. Oi, meu bem. Eu tava bem aqui, senhora. Cá, você tá... Eles não reconhecem a gestão que eu... você tá... O que eu ia dizer, gente? Salvando? Você tá salvando as lives? Tô salvando. Ótimo, ótimo. Vem cá. Você tá vendo como é difícil falar sobre essas questões? Toda hora cai a internet. Pois é, voltou agora, mas obviamente que eles cortaram a nossa internet pelo papo que estava rolando aqui, né? Ninguém é besta de saber disso. De não saber disso, né? Olha as bonecas. Então, assim, para você ver como é difícil essas questões. Mas oi. Não, eu tô segura aqui, peraí. Fale. Mas é você perceber que levantar essas questões traz um incômodo muito grande. Porque você vai colocar na rua. Eu acho até chato falar isso. Você vai colocar na rua, porque as pessoas já estão na rua, só que estão à margem, ao desserviço, né? E a gente quer colocar essas pessoas para não trabalhar no sentido laboral, mas para trabalhar a sua vida, a sua cabeça, o seu corpo, a sua arte, o seu intelecto. É isso que a gente precisa colocar. Eita, tá travando. É para isso que a gente está criando essa live e levantando essa temática. É para fazer com que os nossos corpos e os corpos de todos tenha espaço onde quer que eles sejam, entendeu? Tipo assim, que não precisa dizer lá, tipo, não precisa ser burlado num trabalho porque tem ansiedade, porque tem isso, porque tem aquilo. Isso. Entendeu? Tipo assim, que não tem que ser... Para que esses corpos possam existir com dignidade nessa sociedade, né? Sim. Para que nós possamos existir com dignidade nessa sociedade, sem exclusão, sem invisibilização, com nossos direitos garantidos, com oportunidades para a gente.
Sem né? dúvidas, porque assim, Yuri, tem outra questão. Ah, mas eu não tenho nenhum tipo de transtorno mental. Ou eu tenho uma ansiedade leve, uma depressão leve. Nananana. Você também faz parte dessa luta. E mesmo que você Também não faz parte dessa tivesse, luta. e mesmo que você não tivesse, ou que você não tenha, você faz parte dessa luta. Isso. Ah, eu E eu sou gosto gay, eu sou sempre. negro, eu sou mulher. Você faz parte dessa luta. Isso, isso, Intersecção é a palavra certa. isso. E eu gosto sempre, com relação ao transtorno, eu gosto sempre de pontuar, assim, que as pessoas, além delas já um dia, já poderem, já tiverem algumas pessoas vivenciado isso, elas não Aham. podem esquecer de que tem gente vivenciando isso agora, né? Sim, Esses sim, processos relativos ao controle, relativos à depressão, esses processos relativos à ansiedade, pode ter muita gente que já superou isso, mas que se esquece das pessoas que estão passando por isso nesse momento, né? Ou tem sim, pessoas que sim. nunca passaram por isso, mas conseguem enxergar que isso acontece. Que elas se E que podem, responsabilizem por essa luta. sim, e assim, e que elas podem perceber que neste momento elas estão tão cansadas, porque é isso, é estar cansado. Tem uma coisa que fala assim, ah, você não é fraco, você está cansado, é isso, você está cansado e você sabe que se você não se cuidar, você vai passar por um processo desse. E aí quando a gente tem uma live, quando a gente tem uma discussão, quando a gente escuta uma palavra legal, isso muda, entendeu? E aí Isso, eu acho que até a gente pode falar em um outro momento em como a gente deve, como as pessoas elas podem e elas têm que se comportar com uma pessoa que tem um transtorno mental ou com uma deficiência ou que é trans, porque cara, a forma de tratamento e o discurso a ser utilizado muda tudo, isso, isso. né? Quebra aquela barreira, quebra aquele estigma, né? E não é aquela inclusão que a gente vê lá bonitinha na marca de Doriana, não, porque a gente não tem nem interesse nisso. Sim. A gente quer falar de E uma coisa. você falou sobre um termo super importante para compreender esse somatório de opressões que carregam os nossos corpos, né? Eu como uma Uhum, pessoa nordestina, você também, você como uma pessoa aham, negra, eu como uma pessoa trans não binária, né? sim, Esse sim, 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 somatório de sim. opressões ele está relacionado à interseccionalidade que faz com que esse estigma aumente com relação aos nossos corpos. Cada Sem marcador dúvida. social que a gente soma no nosso corpo aumenta esse estigma, né? E São- se interseccionam. E aí tem a interseccionalidade, que é um conceito, para quem não sabe, cunhado por Kimberly Crenshaw, e que tem um Sim. livro que é Interseccionalidade, de Carla Cotirene, que vai estar tratando dessa intersecção, desse cruzamento, dessa encruzilhada interseccional desses Aham. processos e desses Laroyer. marcadores sociais. Laroyer. É isso, né, meu bem? A gente tem que sambar até nas encruzilhadas. Mas é isso. É. É sobre pensar que é aquela coisa, é na luta que a gente se encontra. Não tem uma música que diz isso, é na luta que a gente se encontra, mas é verdade. Sim, As pessoas elas não podem esquecer, Yuri, que a alegria, a tristeza, dor de barriga, vontade de beber água, enfim, todos nós sentimos. Que ninguém está ileso de passar por isso que a gente está passando ou passou, né? Porque isso, a gente é isso, humano. Eu acho que isso. quando eu tenho eu penso assim, a gente tem que humanizar as relações. Aí eu penso, gente, em que momento que a gente deixou de ser humano? Isso. Mas retiraram a nossa humanidade, retiram o tempo Você todo. entende? A nossa E- humanidade é retirada o tempo todo, em amplos Sim. aspectos. E quando a gente tem um transtorno, também é retirada, nesse quesito. Aham. É Aham. retirada, é retirada a humanidade de pessoas negras, é retirada a humanidade de pessoas trans, é retirada a humanidade de pessoas indígenas, é retirada a humanidade de Aham. pessoas que têm transtornos, né? Aham. É Aham. são retiradas, as nossas humanidades são retiradas, Na, né? na verdade, na verdade, eles entendem humanidade enquanto direito. E por ser direito no Brasil, eles podem não dar esse direito. Como tem É, vários direitos no Brasil que são negados. Então, pois é. entendeu? E é Então, justamente isso. É uma negação da nossa humanidade, uma negação dos nossos direitos, enquanto é um direito nosso negar esse sistema de opressão.
sim, sim, sim. Porque quando a gente diz que a gente não vai pra rua e que a gente vai ficar em casa falando sobre uma coisa que é super importante, e aí tem todo o movimento dizendo assim, não, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que trabalhar, é uma negação. A gente está negando o coletivo, o consciente coletivo Isso, de quem banca os nossos salários, entre aspas. isso. Né? E o Marcos Badaral, ele comentou uma coisa interessante aqui, ó. Se não foi no padrão deles, retirou a humanidade. E é interessante um termo que eu acho que é um termo que amplifica muito isso, que é um termo de Sueli Rolnick, que é o homem branco, hétero, cis, logo, ego, falocêntrico. Eu adoro esse termo, porque ele amplia e ainda tem o capacitismo aí, né? E ainda tem o capacitismo dentro disso tudo. Então, a gente precisa, de fato, nomear esse ser que é o universal, esse ser que é o padrão, esse ser que é a norma, que é a regra, que é a ordem, né? Que a norma social instaurou como algo positivo e algo a ser alcançado, e o que não está próximo a isso, eles retiram a humanidade. Eles negam a possibilidade de viver dignamente. A começar pelo Jesus que essa galera diz que existe. Pois é. E totalmente embranquecido, né? Entendeu? Então, assim, é muito engraçado porque tudo que fugir e que foge, por isso que eu sempre falo, eu gosto daquilo que esbarra, que borra, sabe? Tá borrando o masculino, tá borrando o feminino, tá borrando... Cara, é isso que eu me interesso. Porque eu me encontro ali. Não é porque eu me encontro ali enquanto local, porque eu tenho interesse de olhar para aquilo, de falar assim, cara, isso faz mais sentido para mim, porque é tão chato. Porque deve, aqui citando o título de um livro de Spivak, deve o subalterno falar. Deve a existência subalternizada falar. Não só falar como ser escutada, não só falar como ter seus direitos garantidos. E outra coisa, então deve o subalterno falar. Lembrei agora, esse mesmo chefe que falou que talvez eu servia para alguma coisa que não era para trabalhar no Nubank, ele virou e falou bem assim para mim, Diogo, você gosta de problematizar muito as coisas. Porque eu disse para ele que o Nubank não era inclusivo, que o Nubank não estava incluindo ninguém ali. O Nubank estava com interesse no dinheiro deles. Por quê? Porque eu queria criar um projeto, olha só, para criar máquinas que são respostas rápidas e prontas para o atendimento de pessoas com deficiência. Em Libras, eu ia pegar, traduzir do português para Libras, porque são línguas diferentes. Lembrando, Libras é a segunda língua oficial do Brasil, e eles não queriam falar sobre isso, fazer sobre isso. Então eu estava problematizando demais. E a inclusão fica Pois é. E inclusão em amplos sentidos, né? Inclusão de muitas diferenças, né? Porque a gente labuta e luta por um processo equânime em termos de direitos, mas também a gente luta pela diferença. Sim, né? Porque assim, as pessoas pensam em inclusão, eu tenho essa perspectiva, como tolerância. Enquanto tolerância. Acho que as pessoas pensam assim, tá, inclusão é tolerar. Então já tô incluindo. Tô tolerando, eu não gosto. E não é isso, não é sobre tolerar. É dizer assim, cara, você é diferente de mim. E tá tudo certo. Vamos viver junto? Eu não quero viver junto com você. E é mais do que ser diferente, né? É ser diferente e sofrer com processos históricos e atuais e contemporâneos que silenciam, que excluem, que marginalizam. Ou seja, essas vozes marginalizadas, excluídas, invisibilizadas, silenciadas, devem ser escutadas. Devem ser escutadas. Porque nós somos o outro do outro do outro, né? Nós somos sempre o outro desse padrão, o outro dessa regra, o outro dessa norma, o outro dessa ordem. As pessoas com transtornos mentais são o outro da ordem do progresso republicanos. Isso historicamente é uma comprovação. O que aconteceu historicamente, as pessoas com transtornos mentais são o outro da ordem do progresso. Que são ideais positivistas e que eu problematizo esses ideais e essas questões,
esses conceitos, essas práticas, esse modo de conceber a vida e a realidade veementemente. Tanto a ordem como o progresso, quanto a civilização. Sem dúvidas, sem dúvidas. Faz parte do bem viver. A gente quer falar de bem viver? Então a gente tem que falar disso. É. Não é? Vamos terminar, amor. Foi Vamos, maravilhosa a nossa conversa. Eu que agradeço. Gente, eu quero agradecer a Yuri. Gente, um beijo. Maravilhosa. E a você. Muito obrigada, sempre à mesma hora. Muito obrigada por todas as colaborações aqui. Sim. Você que é uma pessoa que também passa por isso, por psicofobia. Leide, várias pessoas aqui que trouxeram seus relatos. Tá tudo aqui registrado. A gente vai colocar no YouTube essa live. Eu vou juntar todas essas lives e a gente vai colocar no YouTube. E a gente, estou esperando pela próxima, ok. A gente vai fazer outras. Beijo. Isso mesmo, beijo, meus amores. Até, arrasa. Obrigado, meu bem. Arrasa, amiga. Maravilhosa. Beijo. Beijo, arrasou. Beijo, tchau. Pedra. Tchau. Beijo, amor.